E eu voltei e nem demorei pra gravar o próximo vídeo, não é? No vídeo de hoje eu irei fazer as diferenças entre o anime e a novel de Toru Majuto no Index. Eu vou falar do volume 1 dos episódios 1 ao 6 da primeira temporada. E sem demoras, vamos lá. Voltando de onde eu tinha parado no último vídeo, a Index fala que quem estava perseguindo era uma sociedade mágica e após ouvir isso, Kamijo apenas começou a zoar ela. Ele falava que acreditava em poderes sobrenaturais, mas não em magia. Após Toma dizer isso, Index estranha isso, já que ela esperava que alguém da cidade não iria acreditar no sobrenatural. Com isso, a narração explica o poder do Toma novamente, e que ele pode anular habilidades sobrenaturais desde que toque em sua mão direita. Com isso, os dois ficaram numa discussão com Toma negando que magia existia, enquanto Index dizia que magia existia. Ele pede para ela usar uma magia e assim ele acreditaria. Aí a Index manda: "Ah, mas eu não tenho poder mágico." No anime só acontece uma leve diferença nos diálogos, que basicamente a ordem foi alterada e eles foram encurtados. Como no diálogo a seguir, que acabou sendo cortado do anime, no qual o Toma estava sentindo como se tivesse encontrado aqueles caras que dizem ter poder, mas quando chega na frente de uma câmera diz que não consegue usar porque a câmera atrapalha eles. E apesar dele dizer que não existia magia, o poder dele não era detectado pelo scanner de poder e ele já o tinha de nascença. Ou seja, ele era um meio que dessas pessoas com poderes sobrenaturais, de uma forma não normal. Com a Index ainda dizendo que magia existia, Toma dá um breve suspiro e diz: "Vamos supor que magia existe." Supor? Se magia existe, por que eles estão te perseguindo? Isso é por causa da sua roupa? Ah, é porque eu sou a Index. Que, pra ser exato, eles estão atrás dos meus 103 mil livros mágicos. Mas, hein? Normalmente o Toma diz que não tinha certeza do que eram grimórios, mas meio que achava que era como se fosse um dicionário. A Index diz que sim e começa a dizer o nome dos livros e diz que havia todo tipo de falsificação. E o Toma diz que só não se importa com isso. E com isso o Toma pergunta onde estavam os livros E com isso Toma pergunta onde estavam os livros e se eles estavam em algum depósito. Aí Index manda: "Não, pô, tenho todos os 103 mil livros comigo, confia." Aí o Toma olha pra ela com quem tá levando o golpe do camelô e pergunta se os idiotas não podiam ver os livros. A Index responde que não precisava ser idiota pra não ver e não teria sentido se fossem invisíveis. E ela ainda manda: "Você não acredita em magia, mas acredita no sobrenatural científico, e não é certo fazer alguém de piada só por ter um poder especial." Após Index dizer isso, Toma concorda e pede desculpas e diz que não era certo fazer alguém de piada só por saber fazer um truque. Após dizer isso, Toma fica olhando pra sua mão de novo e a narração diz novamente sobre o poder de negar o sobrenatural. Após isso, Toma diz que os poderes das pessoas da cidade era meio que parte da personalidade e que ele era um desses espertos. A Index manda: "Ah, mas eu posso usar as mãos para dobrar uma colher em vez do cérebro." Continuando, ela fala o que é que tinha de especial em alguém que deixa o seu jeito natural para ficar de uma forma meio artificial. Toma manda ela calar a boca com seu orgulho. Continuando a pergunta, ela pergunta, já que ele era um esper, o que ele fazia? E antes de eu continuar, acontece que, como eu tinha dito anteriormente, esse é o parte que foi cortada do anime, no qual o Tom apenas começa a falar seu poder após a Index dizer que não tinha poder mágico, tendo todo esse diálogo cortado. No geral, essa parte foi quase toda adaptada igualmente do anime para novel. Agora, continuando, após a Index perguntar qual era o poder do Toma, ele disse que era algo meio diferente, que era um poder que ele já tinha desde nascença, que pode anular qualquer habilidade sobrenatural e bênçãos de Deus, desde que toque em sua mão direita. Após ouvir aquilo, Index começou a rachar o bico de rir, já que um ateu estava falando que poderia anular bênçãos de Deus. Após isso, Toma fica louco, meu irmão, e falei que uma falsa garota mágica não tinha o direito de rir dele. Continuando, Index grita e diz que não era uma garota falsa enquanto ficava girando os braços. Ela começa a gritar e diz que iria provar ser de verdade. E aponta a mão para sua roupa e diz que era uma roupa defensiva que funcionava como uma barreira. A igreja móvel.
Normal, como de costume, Toma não entende e Index fala pra ele pegar uma faca e mirar no estômago dela. Toma lucidamente nega em fazer isso e ela diz que a faca não vai nem arranhar a roupa e o Toma nega de novo. No anime, diferente da novel, ela vai na cozinha, pega a faca e aponta a faca pro Toma pegar a faca da mão dela e atacar ela. Continuando, ela diz que a roupa era uma cópia exata do manto Turing e que todo poder mágico ou físico que atingir vai ser desviado ou absorvido. Após ela dizer isso, Toma com fogo nos olhos diz: então se tem poder mágico, se eu tocar a roupa, ela irá se despedaçar. Index disse que só se o poder fosse real. Toma vai até ela e toca no seu ombro, mas após isso ele pensa um pouco. Se o poder da roupa fosse real, ela ficaria nua. Mas nada acontece. Index começa a riar da cara dele pelo tal Imagine Breaker ser falso. Quando põe a roupa no quadril e a roupa rasga. E a cena corta. Após a cena cortar, Index estava atrás de um cobertor enquanto o Toma estava sentado no chão todo mordido. Ele tenta falar com ela quando ela joga o despertador na cabeça dele e pergunta como ele ainda tenta falar com ela. Nota que na novel ela também joga o travesseiro, no anime ela só joga o despertador. Além de ter uma cena a mais no anime que é quando Toma pensa que o fato da roupa ter reagido à sua mão e que ela provavelmente está envolvida com o lado do Sperry. Cena que não tem na novel. Continuando, ela tava mexendo embaixo do lençol enquanto anuncia que terminou algo e se levanta. Ela tava mexendo a roupa que ela dificilmente tinha conseguido ajeitar com diversos alfinetes grandes. Uma pergunta se ela iria usar a dama de ferro e a Index responde que em japonês era cama de agulhas. No anime, o Toma apenas lembra que tinha aulas suplementares, enquanto na novel a Index responde que usaria a roupa pois era uma freira. Mas na novel ela ainda estava enrolada no lençol, enquanto o Toma se lembrava da vez que se trocou na escola quando teve aulas de piscina. A Index fala para ele olhar pro outro lado e o Toma manda que comparado ao que aconteceu, se trocar não é nada excitante. Com isso a Index pronta para atacar, mas ela acaba desistindo e se enrolando no lençol novamente. Ela sem perceber acaba derrubando seu capuz. No anime, quando ela se levanta, ela já estava sem o cobertor e o capuz. Com isso, Toma lembra que tinha aulas suplementares, ele pergunta se ela iria ficar, pois ele entregaria as chaves. A Index acaba decidindo ir embora e diz que era melhor assim, já que eles provavelmente viriam e destruiriam o quarto dele. Index passa pelo Toma em direção à porta e o Toma vai até ela quando ele acaba tropeçando e pisando em cima do celular. Quando a Index conta que com a mão dele anulou sobrenatural, coisas como bênçãos de Deus ou fio vermelho do destino seriam anuladas, fazendo ele ter 0 de sorte. Ao tocar na maçaneta, ele toma um choque por eletricidade estática, se curvando reflexivamente. Com isso, ele olha para Index e pede para ela explicar. E ela diz que se fato a mão dele fosse verdade, ela estaria anulando toda a sua sorte. Logo em seguida, o Toma, ainda ajoelhado, pergunta se ela tinha algum lugar para ir. E a Index diz que a roupa tinha uma magia de rastreamento, e que não poderia ficar ali pois os inimigos viriam. E o Toma diz que não podia deixar ela se alguém estava perseguindo. E Index dá uma das frases mais significativas naquele momento. Me seguiria até as profundezas do inferno? Ela disse aquilo com o objetivo de afastá-lo para que ele não a seguisse e se machucasse. As pessoas geralmente dizem que a Index é uma personagem ruim, mas não é bem assim. Eu ainda vou fazer um vídeo dela, mas eu vou deixar separado pro futuro. Continuando, ela disse que desde que chegasse na igreja ela ficaria bem e o Toma pergunta onde é a igreja. E ela disse que fica em Londres. No geral, ela disse que tinha que chegar numa filial britânica para poder voltar para a Inglaterra. Após isso, a Index sai pela porta e o Toma disse que ela poderia voltar. E ela disse que viria se a fome apertasse. Toma observa ela saindo enquanto ela tromba com os robôs. E com isso, a cena corta.
A cena volta com Toma na escola, no qual a professora, que tinha praticamente a mesma altura da mesa, a Komoi Sensei, ela havia feito um teste e que quem reprovasse teria que fazer um jogo do currículo de clarividência. Outro detalhe que eu esqueci de contar é que no anime ele vai correndo em direção à escola, enquanto na novela ele já estava na escola. Agora pode continuar. Mas independente do que acontecesse, o Toma ia fazer, pois tinha pouco dado sobre ele. Enquanto isso, Toma, Tsuchimikado e Aogami, no geral, eles ficaram conversando, até que chegando no ponto do Toma ficar olhando para a janela e lembra que a Index esqueceu seu capuz. E uma coisa boa que na novel disse que ele queria vê-la de novo, nem mesmo se ele tivesse que sair andando pela cidade toda procurando por ela. No final ele ficou se perguntando do que se tratava os assuntos dos 103 mil livros, até que Aogami disse com um sotaque Kansai bem alto: Komoi Sensei, caminhar está olhando a saia das garotas do clube de tênis. É engraçado que a professora entra num choque ao perceber que ele não estava prestando atenção na aula, que começa a chorar. E com isso a cena corta, com o Toma voltando da escola bem no finalzinho da tarde. Ele havia perdido o último trem, no qual ele teve que ir para casa a pé, e acaba se encontrando com Misaka, no qual ele ignora ela até ela gritar para ele parar, e ele percebe ela e a chama de Biribiri. E ela fala para ele chamar ela pelo nome Misaka Mikoto e não Biribiri. Ela ataca ele e fala para ele não se intrometer na briga dos outros. Toma, já cansado e com os olhos lacrimejando, se pergunta por que ele estava chorando, enquanto Misaka ficava encarando ele, pensando que estava de certa forma distante. E no ato de quebrar a quarta parede, ele começa a explicar quem era a Biribiri, e a Misaka pergunta para quem era a explicação e não diz essas coisas num momento como aquele. No anime, após o Toma perguntar se ela iria às aulas suplementares, ela fala que iria fritar o Toma e que era melhor ele preparar um testamento, e o Toma só diz bem curto, diz que não. Com isso ela tenta atacar e acaba pifando os eletrônicos ao redor, e o Toma, ele só bloqueou o ataque com a mão mesmo. Ela se pergunta como foi e ele manda ela se ferrar aqui. Por culpa dela, os equipamentos eletrônicos da casa dele haviam pifado. E ela responde que era culpa dele. Agora, voltando pra novel, o Toma pergunta se ela também tinha ido às aulas suplementares ou ela estava preocupada com o coelho da turma. Ela responde que obviamente não, e o Toma pergunta por que não, já que ele era quem cuidava do coelho da turma. Com isso, ela fala pra ele parar de zoar ela e começa a fazer com que saiam faíscas da sua franja, o que causa interferências no eletrônicos ao redor. Após isso, o robô acaba pifando e meio que detecta como se recebesse um ataque e soa um alarme. Após ouvir o alarme, Toma e Misaka fogem. Mas no anime, eles continuam no mesmo lugar discutindo e o robô ainda não havia alarmado. Continuando, após eles fugirem, eles passam por um beco enquanto Toma se perguntava porque sempre se envolvia com ela. Ela manda ele calar a boca e diz que seu nome era Misaka Mikoto e que a culpa era dele por irritá-la. Toma, já puto das ideias, manda ela calar a boca e diz que nem fez nada contra ela. Após isso, Misaka ataca ele novamente e, como de costume, ele só anula o poder dela. Ela começa a rosnar e diz como o Toma nunca havia encostado um dedo sequer nela, era um empate. Aí o Toma manda: tudo bem, pode ficar com a vitória. Adiós. Com isso ela acaba falando pra ele levar isso a sério e o Toma pergunta: tem certeza? Com isso a Biribiri começou a se cagar de medo. E o Toma começou a murmurar que de manhã tinha sido uma maga falsa e agora a Biribiri. Toma continuava a pensar na Index e no seu capuz que ela havia esquecido, e a narração meio que explica que ele não sabia porque estava pensando nela. Afinal, ele tinha o poder de matar Deus, e com isso a cena corta. Mas no anime é nesse momento que os robôs emitem um alarme de ataque e ambos fogem, com a cena tendo corte nesse momento. Após a cena cortar no anime, ele já aparece no dormitório, mas no novel não foi assim de imediato. Na novel, após o Toma se livrar da Misaka, ele passa num restaurante para comer um lanche com seus míseros 30 ienes. Quando ele está atravessando a rua em direção ao dormitório, a narração dá detalhes de como era o dormitório. Que no geral era que nem os dormitórios clichês normais, mas esses eram 2 dormitórios que ficavam a 2 metros um do outro.
e a entrada ficava no meio deles. Continuando, após o Thomas subir pelo elevador, ele percebe algo estranho. Os robôs de limpeza estavam rodeando algo. Parecia algum tipo de bagunça das grandes. Mas ao olhar de perto, ele percebe que havia alguma garota ali. Quem estava ali era Index, caída de fome. A narração detalha como Thomas estava feliz por vê-la, mesmo que ela estivesse caída. Afinal, ele estava preocupado, pois ele ainda não acreditava totalmente que ela estivesse sendo perseguida por magos. Ele estava simplesmente feliz em vê-la. Ele perguntou em voz alta porque ela estava ali enquanto se sentia uma criança só de poder ir até ela. Quando chegou perto com um sorriso no rosto, ele finalmente percebeu algo, a grande poça de sangue. Ele se sentiu confuso. Ele não conseguia visto vê-la por causa dos robôs. Além de estar deitada de bruços, o corte havia sido tão reto que a ponta dos cabelos haviam sido cortadas igualmente. E as pontas também estavam todas manchadas de sangue que estava saindo da ferida. Kamijo ainda não havia entendido que o que estava vendo era sangue. Ele estava imaginando que o vermelho que estava vendo seria de Index tentando comer um pouco de ketchup enquanto desmaiava. Após pensar nisso, ele quase deu um leve sorriso, mas ele não poderia fazer isso. Os robôs de limpeza estavam indo para frente e para trás enquanto tentavam limpar a poça de sangue e acabavam ocasionalmente batendo contra Index. Ao voltar à realidade, Kamijo correu freneticamente até os robôs para afastá-los da ensanguentada Index. Mas ele não conseguiu fazer isso, pois os robôs eram excessivamente pesados para evitar roubos, além de ter uma potência relativamente alta. Se ele mal conseguia lidar com um, imagine 3. Quando ele tomava conta de um, os outros 2 iam tentar limpar a mancha. Kamijo Thomas se sentiu incapaz, pois havia o poder de matar Deus, mas não conseguia lidar com brinquedos como esse. Index não estava pronunciando nenhuma palavra, sua pele ficou pálida e seus lábios roxos. Ele não sabia dizer se ela estava respirando. Kamijo sentiu um grande medo e começou a gritar, se perguntando como isso havia acontecido, se perguntando quem havia feito aquilo, enquanto amaldiçoava tudo. Uma voz surgiu, mas essa voz não era da Index. Essa voz vinha de trás dele. Hã? Nós somos magos. Kamijo girou seu corpo rapidamente, como se fosse se levantar e correr para golpear a pessoa atrás dele. O homem que estava lá não veio do elevador. Era como se viesse da escada de emergência que ficava ao lado do elevador. Era um homem com mais de 2 metros e tinha uma aparência mais jovem, e estava agora em frente a Kamijo. E por aqui eu vou encerrando o vídeo. Se você gostou, considere se inscrever no canal e até!